Amém. Boa noite, gente. Paz do Senhor. Para quem não me conhece, o meu nome é Kenny e talvez algumas pessoas possam estar se perguntando aí por que ela nesta noite. E eu falo isso porque eu me perguntei isso também muitas vezes durante essa semana, desde que eu recebi o convite para estar aqui hoje. E antes de eu compartilhar com vocês algo que o Senhor tem compartilhado comigo, eu quero te contar um pouquinho da minha história e do porquê eu estou aqui hoje. Há alguns anos atrás, logo que eu comecei a minha caminhada com Cristo, meados de 2018, por aí, o Senhor me deu uma palavra de que, em algum momento da minha vida, Ele me usaria para falar do amor dEle. E talvez para quem não me conhece possa pensar, nossa, ela fala muito bem, mas na verdade eu sou extremamente tímida e extremamente retraída. E quando eu recebi essa palavra, eu logo pensei, Deus, o Senhor vai ter que de fato fazer uma grande obra, porque pelas minhas mãos e pelo meu querer, e considerando toda a minha timidez e a minha vergonha, eu não vou conseguir. E a partir disso aí, em 2019 eu mudei para Belo Horizonte porque eu escolhi estudar fora. Deus me deu a oportunidade de estudar na faculdade que eu queria. E naquela época eu não entendia que quando o Senhor estava me levando para fora, Ele estava me tirando do lugar do meu conforto, que era a minha família, que eram os meus amigos aqui. E quando eu fui para BH estudar na faculdade, fazer o curso que eu queria, eu cheguei lá, já estava no meio do semestre. Minha bolsa demorou a sair. E eu cheguei lá já na primeira semana de prova. E eu cheguei naquele lugar e eu não conhecia ninguém. Todo mundo já tinha ali os seus grupinhos de amigos. E eu cheguei naquele lugar, Senhor, o que eu vim fazer aqui? E eu tive que me virar nos 30, né? Eu tive que aprender a deixar a minha vergonha de lado e pedir uma ajuda. Falar assim, olha, eu preciso da matéria, eu preciso estudar para a prova. E foi assim, durante toda a minha caminhada naquele lugar. A minha faculdade não foi fácil, os 5 anos que eu fiquei lá em BH, e principalmente nos últimos 2 anos, que foram logo depois da pandemia, eu não queria voltar para BH, porque na pandemia a gente ficou, né, nas aulas online, e eu fiquei aqui em Caratinga. E eu lembro que eu falei com a minha mãe assim, mãe, eu não quero voltar. Deixa eu transferir minha faculdade para cá, por favor. Eu, de fato, não queria voltar. Por diversos motivos e por ser um ambiente que eu não conhecia muitas pessoas, né, não tinha muitos amigos. Mas a minha mãe, certamente usada pelo Espírito Santo, falou, você não quis ir? Você não vai voltar. Você vai para BH e vai terminar a sua faculdade. E, gente, foram 2 anos tão difíceis. 2 anos, assim, tão sofridos, porque eu queria estar aqui, eu queria estar com a minha família perto. E aquele lugar era um lugar que me tirava da minha zona de conforto. Eu não tinha conforto nenhum ali, porque o meu curso dependia de mim. Vocês parar para pensar, eu escolhi fazer direito e o advogado tem que falar. O advogado ele tem que defender a sua causa, a causa do seu cliente. E lá na faculdade o Senhor foi me tratando, foi curando um pouco da minha timidez e da minha vergonha. E Ele foi me dando coragem, né, para lidar com todas as situações que eu tive naquele lugar, que eu tive que ser, de fato, corajosa e colocar minha timidez no bolso e falar assim, não, eu não quis vir. O Senhor está me sustentando, mas eu também preciso ir, eu preciso perder um pouco da minha timidez. E logo depois que eu me formei, em 2023, eu consegui completar aí essa jornada dos meus 5 anos lá. E eu voltei aqui para Caratinga, né? E quando a gente se mudou aqui para a igreja, nós fomos, de fato, muito acolhidos, né? Mas sempre com aquela pulga atrás da orelha. Senhor, beleza, nós mudamos de igreja, estava lá na Assembleia, lá era uma igreja ótima, nós adorávamos. Mas e aí? A gente está aqui, todo mundo sabe que o Regina é ministro de louvor, totalmente o oposto de mim, não tem vergonha nenhuma. E eu extremamente tímida. E eu estou assim, e aí, Senhor? O que vai ser? O que vai dar isso aí? E logo depois de um tempo, né, a gente veio para cá, eu passei por um alinhamento, pelo Seminário Caminhos de Deus, e comecei, né, a ministrar para as crianças. E confesso para vocês que eu acho que ministrar para as crianças é mais difícil, porque elas não ficam quietas, tá todo o tempo, tia, me ouve, eu quero falar, eu quero responder. Então, já era o Senhor me preparando para algo que, assim, eu nem imaginava, né?
E depois de algum tempo, eu e o Reginald, a gente recebeu um convite da Lara, que era para a gente se tornar líder em treinamento, né? E eu logo pensei, o Reginald sem vergonha, não tem vergonha de nada, tá tudo bem. Ele vai, eu vou ali escondida atrás dele, que vai dar tudo certo. Só que não era bem assim que as coisas iriam acontecer de fato. Logo, a Lara pedia sempre para eu compartilhar algumas palavras, dar algumas ministrações. E eu sempre compartilhava, né? Porque, enfim, o Senhor já tinha algo tratado, já estava preparando algo. E a gente tem um grupo de amigos nossos que a gente sempre se reúne na primeira quinta-feira do mês para ter uma oração, compartilhar algo. E há 2 quinta-feiras atrás, a gente estava na casa desse amigo e eu fui impulsionada por ele a compartilhar algo que o Senhor tinha me dado. E até algo que eu irei compartilhar com vocês aqui também nesta noite. E a gente estava lá e ele virou para mim e falou, eu queria ouvir a Kenny. Eu olho assim, meu Jesus. Mesmo no meio de tantos amigos queridos, a minha vergonha, a minha timidez, às vezes, sempre fala um pouco mais alto. E eu compartilhei algo, né, que o Senhor estava ministrando no meu coração. Isso foi numa quinta-feira, né? Cheguei aqui domingo, o Reginald estava escalado no domingo, a gente chegou um pouquinho mais cedo para ele arrumar as coisas dele aqui, e eu estava sentadinha ali atrás, a Titi estava aqui na frente, com um pouco eu vejo ela indo na minha direção. Eu estou assim, isso não vai dar bom. Ela veio assim com um sorriso tão singelo no rosto, me olhando com tanto carinho, sentou do meu lado e está assim, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei que podia, né? Porque eu não sou doida de falar com a minha pastora, que ela não pode me perguntar alguma coisa. E ela virou para mim e falou assim, você prega? Eu regalei o olho assim, quem falou para essa mulher que eu prego? Não sei quem falou, não sei quem disse algo. E eu compartilhei com ela que há muito tempo atrás eu tinha recebido uma palavra de que em algum momento da minha vida o Senhor me usaria para falar do amor dele. E ela perguntou, você topa ministrar uma palavra? Eu estou assim, topo. Eu achei que ela ia me chamar para pregar no culto de jovens e adolescentes no sábado. Ela olhou no fundo do meu olho, então você prega domingo que vem. Gente, eu só não derreti na cadeira, porque não tinha mais jeito de eu ir abaixando. Na hora eu pensei assim, Senhor, tem misericórdia de mim, o que eu vou falar para aquele povo? E ela falou assim para mim, então você vai pregar no culto de domingo? Eu arregalei o olho para ela, então tá tudo certo. Falou algumas coisas comigo, levantou e tá assim. É assim que eu gosto, de gente corajosa. Eu tô assim, gente, eu não sou nem um pouco corajosa, como ela tá falando que eu sou. E eu fiquei ali quietinha e ela falou um detalhe comigo. Ela, olha, você não pode contar para ninguém. Eu tô assim, Deus, como é que eu não conto para ninguém? Eu vou ficar com isso só para mim? Aí o culto acabou, a gente foi embora. Na hora que eu entrei dentro do carro, eu tô assim, Reidne, eu vou te contar uma coisa, mas você tem que me prometer que você não vai contar para ninguém. Aí eu tô assim, você me promete? Ele não me respondeu. Eu tô assim, Reidne, eu só vou te falar se você me prometer, senão eu não posso te falar. Ele, tá bom, prometo, não vou contar. Aí eu contei para ele, né? Ele ficou muito feliz, risonho, porque ele já sabia, né, de toda a minha história. E antes dele me deixar em casa, né, eu olhei para ele e tô assim, olha, você não pode contar para ninguém. Porque ele tem a fama dele de, às vezes, deixar escapar alguma coisa sem querer. E eu reforcei para ele, tô assim, olha, você não pode contar. E beleza, fui para casa. Cheguei em casa domingo à noite, eu nem tenho hábito, eu tenho o hábito, né, de sair domingo à noite com os meus amigos. Nesse dia eu estou assim, eu não vou, quero ir para casa. Então vamos para casa, ele me deixou em casa. E eu deitei na minha cama e eu estou assim, Senhor, por que eu? E o Senhor foi trazendo à minha memória tudo isso que eu estou compartilhando com vocês aqui hoje. Nesse dia, eu fiquei assim acordada até umas 2 horas da manhã, porque eu não conseguia dormir. O Senhor foi me lembrando, foi trazendo à minha memória tudo isso que eu acabei de compartilhar com vocês. E essa semana eu ouvi uma música linda, maravilhosa, lá no YouTube, na hora que eu estava trabalhando. Eu estou assim, nossa, que música linda, vou mandar para um amigo meu aqui. Mandei para esse amigo e ele falou comigo assim, olha, eu vou ouvir daqui a pouco, lá no meu tapete, que eu tenho o hábito de orar. Eu estou assim, beleza, então. E depois passou um tempo, eu mandei para ele assim, depois você me conta o desenrolar, o que você achou da música aí e tal. Aí eu estava com o meu WhatsApp aberto no computador, assim, e trabalhando. Aí eu vi que ele me respondeu, me mandou uma mensagem que ficou digitando um tempão. Aí eu estou assim, vem. Coisa boa, não sei se vem. E fiquei esperando, né, ele digitando, estava olhando um outro documento assim, enquanto ele me respondia.
E na hora ele me mandou a seguinte mensagem. Eu vou ler o que ele me mandou, porque ele foi de fato muito usado pelo Senhor e trouxe muita paz no meu coração para eu conseguir estar aqui hoje. Esse amigo que me mandou essa mensagem foi o mesmo amigo que me impulsionou há 2 quinta-feiras atrás a compartilhar algo com esse nosso grupo de amigos. E ele me mandou exatamente assim. E assim te diz o Senhor, vai esconder o seu talento até quando? E um ponto de interrogação. E depois disso aí, ele me enviou mais algumas coisas, mas meus olhos já pararam no início. Vai esconder o seu talento até quando? E eu parei e pensei, Senhor, que talento? E eu fui me lembrando, né, de tudo isso que eu já tinha passado, e o Senhor novamente me trouxe à memória. O talento que eu te levei para tão longe, para você aprender a falar, para você aprender a administrar a sua timidez e ter coragem para poder falar. E eu, amém, respondi ele e chorei muito, né, obviamente. E eu tinha que voltar a trabalhar, porque eu tinha que entregar algumas demandas lá do meu serviço. E depois, à noite, com mais calma, depois que eu revisitei essa palavra algumas vezes e assimilei tudo que ele tinha me falado, eu entendi que todo esse momento, desde quando eu verdadeiramente aceitei Jesus, ele estava me preparando para um momento como esses. Para esse momento de hoje, especificadamente. Porque eu nunca preguei num culto de domingo. Já preguei na célula, já compartilhei algo com os meus amigos, mas eu nunca tinha pregado num culto de domingo para uma igreja tão cheia assim. Então, eu creio verdadeiramente que tudo isso que eu compartilhei com vocês era o Senhor me preparando para coisas assim como o dia de hoje. E depois de ter recebido essa palavra do Senhor essa semana, eu creio que, de fato, é uma nova fase na nova vida, na minha vida. Pode ser que isso aconteça com frequência, pode ser que demore, mas eu escolhi dizer sim para o Senhor e falar assim, tá bom, Senhor, apesar da minha grande timidez, eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo. E pode parecer que eu estou aqui super calma, mas eu estou aqui tremendo, segurando a minha mão para não ficar assim. Mas o Senhor preparou tudo para esse dia. O Senhor me ministrou, né, colocou essa palavra no meu coração, algo que Ele já tinha compartilhado comigo há um tempo. E é isso. E quero compartilhar com vocês agora, né, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está em Salmo 147, versículo 10 e 11. Se puder colocar na versão NVI, por favor. Diz assim: não é na força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a sua esperança no seu amor leal. E hoje é que eu não quero falar sobre a vida de Davi, que foi quem escreveu esse salmo. Eu quero chamar a sua atenção e quero que você fixe os seus olhos para a palavra amor leal. A NVI é a única versão que traz especificadamente amor leal. Outras versões trazem misericórdia, bondade, mas todas as vezes que eu leio o livro de Salmos por completo e eu vejo a expressão amor leal, isso sempre salta aos meus olhos. Ah, Kenny, mas por que a expressão amor leal salta aos seus olhos? E eu quero que você pense o seguinte: se não fosse o amor leal do Senhor, eu não estaria aqui. Mas, apesar disso, eu quero que vocês reflitam comigo que há uma diferença entre você saber que existe esse amor leal e você sentir esse amor leal. Você sabe, eu posso virar para o Everton e falar assim: Everton, Deus te ama. Mas é muito diferente o Everton sentir esse amor na pele dele. E é sobre essa diferença que eu quero compartilhar algo com vocês.
Igual eu falei, né, existe uma enorme diferença entre eu falar para você que Deus te ama e você se colocar disposto a um lugar para você sentir esse amor leal. E eu posso te afirmar com toda certeza e com toda franqueza que só foi a partir do momento que eu escolhi sentir esse amor leal que eu comecei a quebrar algumas das minhas fortalezas, por exemplo, a timidez. Porque se não fosse esse amor leal, eu poderia estar paralisada no mesmo lugar, só acreditando que Jesus me ama. Mas eu escolhi sentir que Jesus me ama e conhecer o amor de Jesus. Existe uma grande lacuna e uma grande diferença entre você saber e você sentir. E talvez alguns estejam no meio dessa lacuna aqui hoje. Eu sei que Deus me ama, mas eu não sinto na minha pele, no meu espírito, que Deus me ama. E então, eu quero ler aqui, se você puder abrir por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 22 ao 23, por favor. E esse amor leal que eu estou falando para você aqui, é o mesmo amor leal que Deus ama Jesus e que também ama eu e você. Em João 17, 22, fala assim: Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amas. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles. Nesses versículos que eu li, tem duas expressões que me chamam muita atenção, que é: e os amaste como igualmente me amas, e o amor que tem por mim esteja neles e eu... Calma. O amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Esse amor leal da qual eu estou falando aqui para vocês é o mesmo amor que Deus derramou o seu Filho. E foi esse amor leal que permitiu que Jesus caminhasse aqui na terra o tempo que ele caminhou aqui. Foi esse amor que não abandonou Jesus em nenhum momento. Foi esse amor leal que permitiu que Jesus morresse na cruz por nós. E foi esse mesmo amor leal que fez ele ressuscitar no terceiro dia. E eu posso te afirmar com toda franqueza que esse amor leal me permitiu estar aqui hoje. Não porque eu queria, mas porque eu escolhi confiar, e Ele é um Deus que promete e Ele cumpriu. Ele me prometeu isso há muitos anos atrás, mesmo eu sem querer e até mesmo, posso dizer, sem acreditar, por conta da minha personalidade, igual eu falei para vocês. Mas foi por conta desse amor leal que eu estou aqui hoje. E por conta que eu escolhi entender a diferença do saber e o do sentir. E igual eu falei para vocês aqui, alguns podem estar nessa lacuna do saber e do sentir. E é só você se posicionando e de fato falar para o Senhor: Senhor, eu quero conhecer esse amor leal. Esse amor leal não vai te abandonar. Esse amor leal não me abandonou, mesmo nos meus momentos mais difíceis. E é esse amor leal que vai te sustentar quando você estiver na alegria, quando você estiver na tristeza, na dificuldade, quando você tiver muito dinheiro, quando você tiver pouco dinheiro. É esse amor leal que vai te sustentar. Mas é o amor que você desejar sentir e não saber. Só o saber não é suficiente para nós. O saber não pode ser suficiente para nós. Nós temos que escolher a boa parte, como a Isabela falou. Nós temos que escolher sentir esse amor todos os dias. E eu creio que ainda há muito a melhorar, a começar de mim. Eu posso melhorar a minha dicção, eu posso fazer muito
para melhorar e dar o meu melhor ao Senhor. Mas o amor leal do Senhor foi o que me bastou durante muito tempo. Porque, igual eu falei para vocês, eu fiquei 5 anos em BH. E lá eu não tinha amigos, foi um período muito difícil. Na minha faculdade eu não conhecia ninguém, não conseguia me enturmar com as pessoas, justamente por eu ser muito tímida. Mas em todos os momentos que eu precisei, o amor leal do Senhor me sustentou. Porque não era pelas minhas mãos que eu estava ali. Eu até queria desistir, queria voltar para a casa da minha mãe, era muito confortável para mim. Mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. O amor leal do Senhor me bastou quando eu estive morando em BH. O amor leal do Senhor me basta hoje. E em alguns momentos você não vai ter nada, mas você vai ter o amor leal do Senhor te sustentando. Mas igual eu te falei, existe essa diferença do saber e do sentir. E o meu desejo aqui nessa noite, que aqueles que estejam nessa lacuna entre do saber e o do sentir, possam se posicionar para sentir esse amor leal, de fato, na sua pele, no seu espírito, na sua alma. E eu posso te dizer que esse amor leal do Senhor me bastou, porque em diversos momentos da minha faculdade, eu posso falar que eu fiz algumas das orações mais perigosas da minha vida. Eu desejei Ele acima de todas as coisas. E no meu último ano de faculdade, eu estava estudando para a prova da OAB. Foi um ano assim muito difícil, porque eu não conseguia vir muito para Caratinga. Por conta dos estudos, eu ficava muito em BH. E às vezes tinha um feriado prolongado, eu não podia vir. E aquilo quase me matava, que eu estou assim, quero ir ver minha mãe, quero ir ver meu pai, meus amigos. Mas por conta da minha faculdade, eu não conseguia vir. E quando eu estava estudando para a prova da OAB, eu não lembro exatamente se foi na primeira ou na segunda fase, eu estava tão cansada, o meu físico estava assim, minha coluna não aguentava mais ficar sentada numa cadeira estudando. E nesse dia de tarde, era na semana que eu ia prestar a prova, acho que foi numa quarta ou quinta-feira, a prova era no domingo e eu estava exausta. E juntou OAB, TCC, aquela confusão da faculdade, um monte de coisa, prova. E nesse dia eu lembro que eu sentada lá na cadeira de estudos da minha casa, eu falei assim, Senhor, aquele tanto de livro, aquele tanto de caderno, aquele tanto de coisa ali, eu falei assim, Senhor, se isso aqui tudo for me tirar do que o Senhor tem para mim, eu não quero passar nessa prova. Eu vou lá fazer domingo, porque eu estudei pra caramba, né? Então eu vou lá fazer. Mas se isso aqui for me afastar do Senhor de algum modo e não permitir que eu viva aquilo que o Senhor tem para mim, eu não quero fazer, não quero passar, não permita que eu passe. E eu fiz essa oração nos 45 do segundo tempo, né? Porque a prova já era no domingo. E depois que eu fiquei ali muito emotiva, comecei a chorar muito, estava muito cansada. E depois, quando eu voltei assim, ao meu racional, eu pensei assim, meu Deus. E detalhe, né? Tem uma continuação da oração ainda. Eu falei assim, Deus, o Senhor não deixa que eu passe e eu não vou fazer essa prova de novo. Não vou fazer. E que se for para eu passar, eu quero tirar a nota tal. Eu pedi para Deus tirar 7,4 na prova. E depois que eu voltei ao meu racional 100%, eu pensei assim, Senhor, se eu não passar nessa prova domingo, como é que eu vou contar para minha mãe que eu não vou fazer essa prova mais? Minha mãe vai querer me matar. Ela vai pensar assim, para que você ficou aí esse tempo todo se você não vai fazer a prova de novo? Guardei isso no meu coração, tá assim, já orei, né? Agora é isso. Orei, domingo fui fazer a prova. E a segunda etapa da prova do OAB, ela demora um tempo, né? Para ser corrigida, para a nota sair e tudo mais. E beleza, fiz a prova, voltei para minha rotina, tinha que escrever um TCC ali. E quando a nota da OAB saiu, eu tô assim, meu Deus. Eu não tinha coragem de abrir o site para saber se eu tinha passado ou não. Aí eu lembro que isso era um final de semana, eu estava sozinha em casa, minha irmã não estava em casa. E eu tô assim, Deus, o Senhor me lembrou daquela oração que eu fiz naquele dia. Eu tô assim, se eu não passar, eu vou ter que sustentar o que eu orei, né? Eu vou ter que contar para minha mãe, vou ter que contar para meu pai. Abri o site e lá estava exatamente a nota que eu pedi para o Senhor tirar.
Estava lá, 7,4. Gente, na hora que eu vi aquele 7,4, eu só sabia chorar. E você pode me perguntar assim, Kenny, por que você ficou chorando? Emocionadíssima, né? Como eu sempre fico. Porque, apesar de tudo, de todas as dificuldades que eu passei naquele tempo que eu tive ali, todo o processo sofrido que eu passei, e eu realmente achei em alguns momentos que aquilo ali não era para mim, que aquela faculdade, aquele curso, iria me tirar em algum momento, né, do que o Senhor tinha para mim. Só que hoje, né, hoje eu posso falar que aqueles 5 anos não foram bem assim. Era Deus me tratando, Deus cuidando de mim, Deus me mostrando que o amor leal dele bastaria. Como ele bastou na nota que eu tirei, como ele me bastou em todo o processo. E eu estou te contando isso, do porquê, né, que eu pedi a nota para o Senhor e tudo mais, porque às vezes nós precisamos ver o Senhor nas coisas. E se fosse pelas minhas mãos, poderia tirar qualquer outra nota. Poderia tirar lá 6, cravado e passar. Mas o Senhor, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele me falou assim, não, filha, esse 7,4 é para te dizer que você está no caminho certo. Que a sua faculdade não vai te tirar do que eu tenho para você. Que esse tempo difícil não vai te afastar de mim. Na verdade, ele vai te chegar mais para perto. Porque nesse momento eu estou te tratando. Então, todo esse meu processo com o Senhor, apesar de eu ainda ser tímida, eu posso te afirmar que eu sou bem menos, um pouco tímida do que eu era naquela época. Quando eu comecei a namorar com o Reis, numa época ele me falou assim, teve um dia que a gente saiu, nem lembro o que a gente foi fazer, ele tá assim, eu achei que você não ia falar nada, porque você não conversa. Aí eu estou assim, Senhor, de fato eu não conversava. Hoje eu converso um pouco mais. Pode ser que daqui a pouco eu me torne como o Reis, falante demais. Mas não sabemos como vai ser. Mas eu te contei tudo isso aqui para te dizer que foi um amor que me sustentou em todo esse processo. O amor leal do Senhor. E o Everton cantou uma música aqui, que uma passagem dela está em Salmos 63:3. Que fala, a primeira parte dele fala, o teu amor é melhor que a própria vida. O amor do Senhor é melhor que a minha vida, é melhor que a sua vida. E o amor dele vai te sustentar durante toda a sua vida. Mas você tem que escolher sentir esse amor. O saber não basta para nós. Principalmente para nós que já somos um pouco velhos de casa. Não pode. O saber não pode ser, ele não pode bastar. Nós temos que escolher sentir na pele, no nosso espírito, o amor do Senhor. E eu quero ler também em Salmo 147, versículo 11, que fala assim. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. A sua esperança tem que estar no amor leal do Senhor. A sua esperança não pode estar no seu dinheiro que está lá no banco. A sua esperança não pode estar nas coisas dessa terra, do carro que você tem. Não pode estar. A sua esperança tem que estar no amor leal do Senhor. Porque na hora da brecha, da dificuldade, é esse amor que vai te sustentar. E é esse amor que me sustentou até aqui. E vai continuar me sustentando, porque eu escolhi esse amor. Nós escolhemos a boa parte. E eu creio realmente que eu estou contando isso aqui tudo para aqueles que estão nessa lacuna entre o saber e o sentir. E eu convido você a refletir aí agora. Você sabe, eu sei que você sabe que o Senhor te ama. Mas você está no meio da lacuna? Ou você já sente o amor do Senhor por você? E eu queria que você refletisse aí um minutinho nisso, até que eu beba uma água aqui. Se a sua esperança está em qualquer outra coisa, ela está no lugar errado.
A sua esperança tem que estar no amor leal do Senhor. E hoje, na hora que eu estava preparando essa palavra, eu fiquei pensando, né? Como seria a minha vida se eu não tivesse, né, escolhido saber e sentir o amor do Senhor. E depois que eu tive toda uma retrospectiva que eu criei na minha mente ali, eu pensei, Deus me livre viver uma vida sem sentir o amor do Senhor de fato. Então, o meu desejo para você nessa noite é que Deus te livre de você viver uma vida sem conhecer o amor dele, verdadeiramente. Deus te livre de viver uma vida cheia de fortaleza, cheia de aparência de quem você não é de fato. Deus te livre de viver uma vida vazia sem o amor do Senhor. E à medida que eu fui escrevendo essas últimas palavras aqui, o Senhor me levou a orar. E é a oração que eu fiz hoje de tarde, é a oração que eu quero repetir aqui com vocês. Deus te livre de viver uma vida vazia, sem conhecer o amor do Senhor e sem sentir esse amor. Deus te livre. Deus nos livre como igreja de viver uma vida cheia de fortaleza. Fala a começar de mim. Eu poderia ter falado, Tite, eu não vou pregar, eu sou muito tímida. Deus me livre de viver uma vida sem sentir o amor do Senhor. E eu estou aqui olhando para essa igreja cheia e eu verdadeiramente estou sentindo o amor do Senhor pela minha vida. Então eu te convido a sentir esse amor. Que esse amor possa queimar no meio das suas veias. Que quando você acordar todos os dias você fale, Senhor, eu escolho o teu amor leal. Eu escolho estar com o Senhor todos os dias. Não apenas no saber, mas no sentir. E nós sabemos que o Senhor pode se revelar a nós na forma mais linda, na forma mais extraordinária dele. Da mesma forma que ele revelou o amor leal dele na nota que eu pedi, ele pode se revelar a você da forma que você pedir. Pode ser da forma mais inusitada, ele é Deus. Ele me permitiu lá tirar o 7,4 que eu pedi para ele. Mas talvez o outro pode pedir, Senhor, me mostra um sinal no céu. O nosso Senhor é inusitado, ele é surpreendente, extraordinário. Ele pode te dar o sinal que você pediu. Então, a minha pregação de hoje é sobre esse amor leal do Senhor. Deus nos livre como igreja de viver uma vida cheia de fortalezas, como o nosso pastor tem pregado, e não conhecer o amor leal do Senhor. Foi esse amor leal que me fez vencer a minha fortaleza da timidez hoje. E eu creio que ele vai continuar fazendo isso, porque se ele falou comigo, né, me deu uma promessa, ele vai cumprir, vai continuar cumprindo. E então eu queria orar com vocês, queria mesmo que vocês refletissem entre o saber e o sentir, o amor leal do Senhor. Queria que vocês fechassem os seus olhos e fizessem essa reflexão antes de eu orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus justo, um Deus cheio de bondade. E a sua bondade me trouxe aqui nesta noite, Pai, para falar do teu amor leal, que me sustentou durante todo esse tempo. Então, Senhor, eu oro por cada vida que aqui está, Senhor. Espírito Santo de Deus, sonda cada coração aqui, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, no meio da lacuna entre o saber e o sentir. Eu oro que o Espírito Santo de Deus possa convencê-los a tomar uma decisão hoje. Que eles precisam sentir o teu amor na pele. Que eles precisam querer o Senhor acima de todas as coisas. O Senhor pode se revelar a nós, Pai. Eu oro para que o Senhor se revele à tua igreja com o teu amor perfeito. Com o teu amor que não permite faltar nada para nós. Eu oro para que o teu amor supra, Jesus, todas as necessidades.
Porque da mesma forma que nunca faltou nada para mim, não vai faltar na vida da tua igreja. Então, Espírito Santo de Deus, eu oro para que você possa conduzir cada coração aqui, Jesus, a tomar a decisão de sentir o teu amor acima de todas as coisas e de querer esse amor acima de todas as coisas, Pai. Deus, nos livre de viver uma vida sem o Senhor. Deus, nos livre, Pai, nos livra de viver uma vida vazia sem sentir o teu amor, Pai. Nós não queremos essa vida, Pai. Então, Espírito Santo de Deus, sonda cada coração, cada mente, Pai. Que através do seu amor, eu creio verdadeiramente que fortalezas vão ser quebradas. Nós iremos nos aprofundar no teu amor, Pai. Pois é esse amor que nós buscamos. Ah, Jesus, eu te agradeço, Pai, pelo teu amor na minha vida e na vida da tua igreja, Senhor Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor é fiel. E não vai deixar faltar nada na nossa vida, na vida da tua igreja, Pai. Espírito Santo de Deus, nos livre de viver uma vida vazia sem o Senhor. Pai, eu te entrego a vida da tua igreja, Senhor Jesus. Que essa palavra possa encontrar corações com terra fértil, Pai. Que a tua semente possa germinar e gerar bons frutos. Da mesma forma que gera um bom fruto na minha vida. Espírito Santo de Deus, eu oro para cada coração aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Nós precisamos do Senhor acima de todas as coisas, Pai. Nós precisamos do teu amor, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor, Jesus. Amém e amém.